Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Só sei que se Deus não tivesse me livrado, eu não estaria aqui para contar essa história. Eu apareci do outro lado da cidade. Não, não foi sonho, não foi confusão. Foi real e foi sobrenatural. Tudo começou algumas semanas depois que eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu vinha de uma história pesada, coisa que dá vergonha de contar. Envolvimento com gente errada, lugares escuros, escolhas que quase me custaram a alma. Mas quando ele me chamou, eu senti algo que nunca tinha sentido. Paz, paz de verdade. Só que ninguém me avisou que mesmo depois da conversão, o inimigo ainda tenta te puxar de volta. Era como se o passado não quisesse me deixar ir. Eu tentava dormir e sonhava com as mesmas pessoas. Recebia mensagens estranhas no celular, número desconhecido. Uma voz no fundo da mente dizia: "Você acha mesmo que vai sair ileso, que vai seguir com essa vidinha de crente e tudo vai ficar bem?" Mas eu segui. Eu estava determinado. Comecei a frequentar a igreja do bairro, participei de um grupo de discipulado, li a Bíblia todo dia. Estava tentando reconstruir minha vida do zero. E no fundo, eu sabia. Deus tinha me tirado de lá por um motivo. Só que o medo ainda morava em mim. A qualquer barulho na rua, eu me encolhia. A qualquer moto que passava devagar demais, meu coração acelerava. Eu tentava disfarçar, tentava parecer forte, mas por dentro eu estava em guerra. Naquela noite, tudo parecia normal. Era uma quarta-feira, por volta das 7 da noite. O culto começava às 7h30. Eu quase não fui. Estava cansado, com aquela angústia que não sei de onde vinha. Mas algo dentro de mim dizia: vai. Eu levantei, me arrumei e fui andando. Era um trajeto curto, só uns 15 minutos a pé. O caminho era escuro, mas eu já tinha feito tantas vezes, nem pensei muito. Mal sabia eu que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Cheguei no culto com a cabeça a mil. O louvor já tinha começado e o salão estava tomado por aquela presença que só quem já sentiu sabe explicar. Sentei num dos bancos do meio, tentando me concentrar, tentando esquecer aquele aperto no peito. Mas era difícil. A cada música eu lutava contra uma parte de mim que gritava que algo estava errado. Era como se tivesse uma guerra espiritual acontecendo ali dentro. E eu era o campo de batalha. No momento da palavra, o pastor falou sobre libertação, sobre cadeias invisíveis, sobre inimigos que tentam nos aprisionar, mesmo depois que a gente já saiu da prisão. Era como se Deus estivesse falando direto comigo. Cada frase parecia rasgar minha alma, até que ele parou, olhou para a igreja e disse: "Deus manda te dizer, não temas, ele vai te guardar, vai te livrar das armadilhas ocultas, você não está sozinho." Eu tremi por dentro. Era para mim. Eu sabia que era para mim. Tinha algo vindo. Eu não sabia o quê, mas sabia que ia precisar lembrar daquela palavra. O culto acabou por volta das 9 horas. As pessoas começaram a se dispersar, algumas ficaram conversando na frente da igreja. Me convidaram para tomar um suco na casa de um dos irmãos, mas eu recusei. Não sei por quê. Algo me dizia que eu precisava ir direto para casa. Eu agradeci, dei um abraço no pastor e fui embora. O caminho de volta era praticamente o mesmo da ida. Mas naquela noite eu decidi cortar caminho por uma rua paralela. Uma dessas ruas que tem pouca iluminação, mas que economiza uns bons minutos. Quando virei a esquina e entrei naquela rua, senti como se alguém estivesse me observando. O passo que era tranquilo virou apressado. Meus olhos começaram a vasculhar o entorno. Um carro parado, sem ninguém dentro, um vulto mais à frente parado na calçada. Tudo parecia normal, mas dentro de mim tudo gritava: "Volta!", mas eu não voltei. Continuei andando, apressei o passo. Foi aí que escutei:
Um carro ligando atrás de mim, barulho seco, motor acelerando devagar, meu coração disparou. Eu não quis olhar para trás. Tentei manter o passo firme, mas já era óbvio que algo estava errado. O carro começou a me seguir. Você nunca entende o que é pânico de verdade, até passar por isso. A sensação de que alguém está te caçando, e você está ali, sem ninguém, sem proteção, no meio da rua. Foi nesse momento que eu lembrei das mensagens estranhas, das ameaças veladas, dos rostos que me perseguiam nos sonhos. Será que eles me acharam? Será que vieram atrás de mim? A rua parecia não ter fim, e o carro seguia, sempre atrás, a poucos metros. Faróis baixos, como se quisesse passar despercebido, mas ali não tinha mais como fingir. Era real, era agora. Eu só conseguia pensar numa coisa: Jesus, não me deixa morrer aqui. Naquele momento, meu corpo estava agindo por instinto. Sabe quando o medo domina a razão? Eu nem sentia mais as pernas direito, só corria. Dobrei a esquina na primeira rua que vi, uma viela estreita entre dois muros altos. Eu conhecia aquele pedaço, já tinha passado por ali algumas vezes. Achei que conseguiria despistar, mas o som do carro continuava me acompanhando. Motor roncando, pneus se arrastando no asfalto. E então silêncio. Silêncio total. Eu parei, encostei no muro, tentando regular a respiração. Tudo quieto. Nenhum som de passos. Nenhuma porta de carro se abrindo. Só o som da minha própria respiração, pesada, tremida. Mas o que me gelou de verdade foi o que veio depois. Meu telefone vibrou. Uma notificação. Quando olhei, uma mensagem. Número desconhecido. Apenas 3 palavras. Acha que escapou? Ali, minhas pernas falharam. Senti o corpo todo tremer. Eles sabiam. Sabiam onde eu estava. Sabiam que eu tinha saído do culto. Sabiam que eu estava sozinho. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. Tentei correr, mas meus pés pareciam colados no chão. Então, sem saber o que fazer, fiz o que me restava. Levantei os olhos para o céu e sussurrei: Deus, o Senhor falou comigo hoje, lá no culto. O Senhor disse que ia me guardar. Então agora é com o Senhor. Me livra, Pai. Me tira daqui. E foi aí que aconteceu algo inexplicável. Uma brisa leve passou, mesmo naquele beco fechado. Era como se o ar tivesse mudado. E do nada, bem ali naquele silêncio opressor, uma lembrança invadiu minha mente como um relâmpago. A palavra do pastor. Ele vai te guardar das armadilhas ocultas. Eu fechei os olhos com força, coloquei a mão no peito e repeti: me tira daqui. Me tira daqui agora. Foi então que uma luz forte, branca, quase ofuscante, invadiu meus olhos fechados. Não era de carro, não era de poste. Era diferente, era viva. Como se o ar ao meu redor tivesse sido rasgado por algo que os olhos humanos não conseguem ver. Meu corpo ficou leve, leve de um jeito que não sei explicar. E antes que eu entendesse o que estava acontecendo, tudo ficou em branco. Branco total, sem som, sem dor, sem chão. Apenas paz. Quando voltei a mim, foi como acordar de um sonho sem saber onde você está. Abri os olhos devagar, ainda tonto, confuso, tentando entender o que tinha acontecido. Mas o que me desorientou de verdade não foi o que vi, foi o que não vi. Eu não estava mais no beco. Não estava mais naquela rua escura, nem perto da igreja. Estava em outro lugar. Um lugar completamente diferente. Estava de pé, em frente à casa da minha mãe. Fiquei parado, olhei ao redor. Era o portão da frente, a calçada conhecida, o poste com a pintura descascada, o cheiro de jasmim da vizinha. Tudo igual, tudo exatamente como eu lembrava. Mas eu não tinha caminhado até ali. Não tinha pego ônibus. Não tinha pegado carona. Não tinha feito nenhum trajeto. Meu coração começou a bater descompassado. Peguei o celular tremendo. Olhei o horário. 9h42 da noite. Saí da igreja pouco depois das 9. A distância entre o culto e a casa da minha mãe era de mais de 12 quilômetros.
E eu tinha passado por uma perseguição. Eu tinha sido encurralado. Eu tinha orado. E então eu estava ali. Comecei a chorar, sem entender, sem conseguir juntar as peças. Só chorava. Ajoelhei na calçada, com as mãos no rosto, tentando encontrar alguma lógica para aquilo, mas não havia lógica. Não havia explicação humana. Foi nesse momento que ouvi o portão se abrindo. Era minha mãe. Meu filho, o que você está fazendo aqui desse jeito? Você está pálido. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Ela me ajudou a levantar, me levou para dentro, me deu água com açúcar, me deitou no sofá. Aos poucos, fui conseguindo respirar melhor, acalmar o coração. Ela me olhava assustada. Eu sabia que ela queria entender, mas nem eu sabia como explicar. Então, depois de alguns minutos, falei com a voz embargada. Mãe, eu acho que Deus me livrou de morrer hoje. E ela respondeu com os olhos marejados. Eu senti algo estranho, filho. Comecei a orar do nada. Senti um aperto no peito, como se algo estivesse acontecendo com você. E pedi, Senhor, guarda meu filho onde quer que ele esteja. Aquela foi a confirmação. Deus tinha ouvido. Deus tinha agido. E ele tinha me livrado de um jeito que ultrapassa tudo que é natural. Depois daquela noite, eu passei dias em silêncio. Não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Só minha mãe sabia, e mesmo ela, por mais que confiasse em Deus, ficou sem entender direito. Eu dizia que era livramento, que tinha sido algo sobrenatural. E era. Mas a verdade é que nem eu conseguia absorver completamente. Nos primeiros dias, eu achei que tinha surtado. Que talvez minha mente tivesse apagado tudo e inventado uma história para lidar com o trauma. Mas quanto mais eu pensava, mais eu sabia. Foi real. E a cada detalhe que eu lembrava, a luz, a paz, o tempo, tudo fazia ainda menos sentido para o raciocínio humano. Mas fazia todo sentido para a fé. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim não sossegava. A sensação de que ainda havia algo por trás de tudo aquilo. Não era só uma tentativa aleatória de violência. Não era só um assalto. Não era comum. Era algo espiritual. Uns dias depois, decidi voltar à igreja. Eu precisava estar lá. Precisava de respostas. Quando entrei, o pastor me olhou diferente. Ele me chamou no final do culto, me levou para uma salinha e disse: Deus me mostrou você no meio de uma batalha. Eu orei por você naquela noite, sabia? Algo me inquietou, e eu pedi ao Senhor, livra o teu filho, não permita que ele caia nas mãos do inimigo. O que aconteceu com você? Eu não consegui conter, contei tudo. O culto, a rua, o carro, a luz, o despertar do outro lado da cidade. E ele ouviu tudo em silêncio. No final, ele olhou nos meus olhos e disse: Filho, isso foi livramento, mas também foi um alerta. O diabo não desiste fácil de quem um dia serviu ao reino das trevas. Quando alguém se levanta para servir a Deus, vira alvo. E você foi marcado, mas não pelo inferno, foi marcado pelo céu. Essas palavras me atravessaram como uma flecha, porque no fundo eu já sabia. A perseguição não tinha sido só física, era espiritual. Era uma tentativa de me paralisar, de me fazer voltar atrás. Mas Deus me arrancou de lá com a própria mão. Foi aí que as peças começaram a se encaixar. Aquelas mensagens estranhas. Não era coincidência. Aqueles rostos nos sonhos não eram só lembranças. Aquela rua, ou aquele carro, aquela escuridão, tudo fazia parte de um plano para me calar. Mas Deus teve outros planos, planos maiores, planos eternos. E ali, de joelhos na sala pastoral, eu fiz uma oração diferente. Não de medo, não de desespero, mas de entrega total. Senhor, se o Senhor me salvou daquela forma, então usa minha vida, que ela sirva para teu propósito, que esse testemunho leve outras vidas para o teu caminho. Porque se ele me transportou, foi porque tem um destino reservado para mim.
Alguns dias se passaram depois daquela oração e algo em mim começou a mudar. Eu ainda sentia medo, sim, mas havia também uma coragem nova, que eu não sabia que existia. Era como se aquele momento tivesse dividido minha vida em duas partes, antes e depois do livramento. Mas o inimigo, ele não desiste tão fácil. Na sexta-feira daquela mesma semana, eu estava ajudando a organizar a parte de som da igreja. Fiquei até mais tarde e saí por volta das 9:30 da noite. Dessa vez, decidi pegar um caminho diferente, mais movimentado. Só que, ironicamente, era aquele caminho que me levava mais perto da minha antiga quebrada. Um atalho entre dois bairros. Perigoso, sim, mas rápido. No meio do caminho, meu telefone vibrou. Era uma mensagem. Quando olhei, outro número desconhecido. E de novo, poucas palavras, mas cortantes como faca. Acha que escapou de novo? Parecia brincadeira de mau gosto, mas eu sabia que não era. Meus olhos começaram a vasculhar os arredores. E então, eu vi. Um carro parado num ponto escuro da rua. Motor desligado, faróis apagados. Mas eu juro, eu senti os olhos dele sobre mim, como um animal caçado sente a aproximação do predador. Respirei fundo, aumentei o passo. Foi então que ouvi o clique seco de uma porta de carro se abrindo. Depois outra. Passos, rápidos, apressados, vindo na minha direção. Corri com toda a força que eu tinha. Mas a rua era longa, estreita, e parecia que eu estava correndo em areia. Tudo em câmera lenta. Um beco apareceu à esquerda. Me joguei para dentro sem pensar. Tentei subir num portão, bater em alguma porta. Nada. Tudo trancado, tudo escuro. Fui cercado. E naquele momento, com o peito arfando, o coração batendo no limite e o som dos passos se aproximando, eu percebi. Eu não tinha mais o que fazer. Não havia saída. Ali, encostado no muro, sem forças, eu levantei as mãos para o céu. E com a voz embargada, mas firme, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor me livrou uma vez. Eu sei que o Senhor é o mesmo. Então, se ainda tem propósito para minha vida, me tira daqui, agora. Por favor, eu não tenho para onde correr. Só tenho o Senhor. Foi quando tudo parou. Como se o tempo tivesse congelado. O som dos passos cessou. O ar ficou denso, mas ao mesmo tempo leve. E então aconteceu de novo. Uma luz. Mas não uma luz qualquer. Era uma luz viva. Como se tivesse uma inteligência por trás dela. Uma presença. Não dá para explicar. Ela me envolveu. E tudo sumiu. O beco, o muro, o medo, o tempo. E eu desapareci. Eu não sei se fechei os olhos. Não lembro se desmaiei, se flutuei, se caí. Só lembro da luz e do silêncio. Não era um silêncio qualquer. Era como se todos os sons do mundo tivessem sido apagados. Nenhum carro, nenhum passo, nenhum pensamento barulhento, nada. Apenas paz. Naquele instante, eu não sentia medo, não sentia dor, não sentia peso. Era como se o meu corpo estivesse leve, suspenso, fora do tempo. Tinha algo naquela luz que me fazia sentir acolhido, protegido, como um filho nos braços do Pai. Eu não via anjos, nem ouvia vozes audíveis, mas havia uma certeza lá dentro, uma certeza que não vem da mente, mas do espírito. Eu não estava sozinho. De repente, fui tomado por uma memória. A palavra que o pastor tinha liberado no culto voltou à minha mente como um trovão suave. Eu vou te guardar das armadilhas ocultas. Você não está sozinho. E foi como se naquele momento ali, no meio daquela luz sem forma e sem tempo, Deus estivesse reafirmando: eu estou aqui. Eu quis ficar ali, de verdade. Não queria voltar. Ali não havia dor, nem lembrança de culpa, nem perseguição. Mas algo em mim sabia. Ainda não era o fim. Ainda havia algo para fazer. E num piscar de olhos, como se fosse um sopro, eu senti o chão sob meus pés de novo. Abri os olhos devagar e me vi em um lugar totalmente diferente.
Outro cenário, outra atmosfera, outra realidade. Estava em frente a um prédio conhecido, uma padaria no centro da cidade. Eram quase 10 quilômetros de onde eu estava antes. E de novo, sem caminhar, sem carro, sem ônibus, sem explicação. Olhei o celular. Horário, 10h13 da noite. A última vez que olhei era 9h52. Ou seja, em menos de 20 minutos eu tinha sido transportado de um beco para outro ponto da cidade. Mais uma vez, sem rastros. Um rapaz saía da padaria naquele momento. Me olhou estranho. Eu devia estar pálido, suado, com os olhos arregalados. Ele perguntou: "Tá tudo bem, irmão?" Eu só consegui dizer: "Deus acabou de me livrar de novo." E então comecei a chorar. No meio da calçada, ali mesmo, sem me importar com quem passava, porque naquele momento eu entendi que o que eu tinha vivido não era só mais um susto, era um testemunho, era uma marca de Deus na minha vida. Ele não apenas me livrou da morte, ele me tirou do lugar da morte e me colocou no centro da vida. As lágrimas não paravam de cair enquanto eu caminhava sem rumo. Cada passo era um peso sendo retirado das minhas costas. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse entendendo que Deus não só tinha me salvado, Ele estava comigo o tempo todo. Mas mesmo com essa paz que invadia o peito, a minha mente ainda tentava entender o que tinha acontecido. Como eu fui parar ali? Por quê? Qual era o sentido de tudo isso? Fui andando devagar até a pracinha ao lado da padaria. Sentei num banco, encostei as mãos no rosto e fiquei ali, tentando digerir o sobrenatural. Minutos depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. "Filho, tá tudo bem?" "Senti algo estranho agora há pouco. Tô com o coração apertado. Você tá onde?" Aquela ligação veio como uma segunda onda de choque, porque era exatamente o que ela tinha feito da outra vez. De novo, ela sentiu. De novo, ela orou. De novo, Deus respondeu. Eu não consegui esconder a emoção. "Mãe, Deus me livrou de novo. Eu não sei nem explicar, mas Ele me tirou da morte outra vez." Ela começou a chorar do outro lado. Disse que havia sentido uma aflição no espírito, que foi tomada por um impulso de orar. Do nada, ajoelhou na cozinha e começou a interceder sem saber o motivo. Eu pedi ao Senhor: "Vai onde o meu filho está. Se for preciso, transporta ele, mas não deixa o mal tocá-lo." Quando ela disse isso, minha alma tremeu. Foi exatamente o que aconteceu. Ele me transportou, não uma, mas 2 vezes. E não por mágica, não por fantasia, mas por propósito, por graça, por misericórdia. Naquele banco de praça, sob as luzes amareladas da madrugada que se aproximava, eu entendi. Deus não tinha me salvado só para me livrar. Ele tinha me escolhido para contar. Não era sobre mim, era sobre o que Ele queria fazer através de mim. E ali mesmo, no banco frio de concreto, fiz outra oração. Uma oração curta, mas definitiva. "Senhor, se minha vida é tua, então conta essa história com a minha voz. Me usa para mostrar que o Senhor ainda faz milagres, que o sobrenatural é real e que o inimigo não tem a última palavra." Depois daquela noite, algo mudou. Não apenas dentro de mim, mas ao meu redor também. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível entre sobreviver e viver com propósito. Comecei a contar o que aconteceu para pessoas próximas. No início, me olhavam com aquela mistura de espanto e desconfiança. Alguns achavam exagero, outros diziam que devia ter sido algum tipo de apagão psicológico. Mas à medida que eu contava, algo acontecia. Corações se quebrantavam. Pessoas que nunca acreditaram em milagres começavam a chorar. E muitos me diziam: "Se isso aconteceu com você, então Deus ainda está agindo hoje. Ainda fala, ainda livra." O testemunho começou a se espalhar. Um irmão da igreja me convidou para contar numa reunião de oração. Depois, em outro culto. Em pouco tempo, igrejas me ligavam pedindo para eu testemunhar o livramento. E a cada vez que eu contava, eu revivia tudo. O medo, a entrega, a luz
e a paz que só Ele pode dar. Uma vez um rapaz me procurou depois de um desses cultos. Ele veio até mim com os olhos vermelhos, tremendo, e disse: "Eu ia voltar hoje para o crime. Tinha um acerto para fazer amanhã. Mas quando ouvi você dizendo que Deus te transportou, que Ele arrancou você da morte, eu entendi que Ele também pode me arrancar. Eu quero sair. Eu quero começar de novo." Aquelas palavras me quebraram. Ali eu vi com meus próprios olhos o que antes eu só lia na Bíblia. O milagre não é só o livramento em si. O verdadeiro milagre é o que Deus faz nos corações que ouvem a história. É como Ele usa o que era para ser tragédia e transforma em vida, salvação, propósito. E não pense que tudo ficou fácil. Os desafios continuaram. A vida ainda tinha seus pesos, as tentações, as lutas internas, mas agora havia uma certeza inabalável. O Deus que me tirou de onde eu estava é o mesmo que me sustenta a cada novo dia. Eu nunca mais duvidei do poder de uma oração feita com fé. Nunca mais duvidei que o céu pode se abrir no meio da rua, que o tempo pode parar, que os anjos realmente cercam aqueles que temem ao Senhor e que, sim, o sobrenatural é real. O mais bonito de tudo isso é que não foi por merecimento, foi por amor, por graça, por promessa. E essa promessa não é só para mim. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo mais um homem marcado pelo passado. Eu vejo um sobrevivente, um escolhido, um testemunho vivo de que Deus ainda escreve histórias com suas próprias mãos. Aquela noite em que fui transportado pela segunda vez não foi o fim da minha caminhada. Foi o início de uma missão. Comecei a visitar presídios, comunidades, lugares onde eu mesmo costumava andar. Mas agora eu ia com outro propósito. Em vez de levar medo, eu levava esperança. Em vez de palavras vazias, eu levava uma verdade que ninguém podia contestar. Eu sou prova viva de que Deus livra, transforma e envia. A cada testemunho, uma semente era plantada. Muitos choravam ao ouvir, outros duvidavam, mas alguns se rendiam. E isso era tudo que eu precisava para continuar. Minha história virou ponte para outras vidas. Gente que já tinha desistido da fé. Gente que achava que Deus não via mais. Gente que acreditava que milagre era coisa do passado. Ao me ouvir, essas pessoas entendiam. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo também. E ele pode mesmo. Porque não tem explicação lógica. Não tem como a ciência desenhar no mapa o que aconteceu comigo. Não tem GPS que registre a rota. Não tem câmera de segurança que mostre o trajeto. Porque o que aconteceu foi além deste mundo. Foi plano celestial. A mão invisível de Deus me tirou da boca do leão e me reposicionou no centro da vontade dele. Hoje eu ando com essa certeza gravada no peito. Eu só estou vivo porque Deus decidiu me usar. E se você está ouvindo isso agora e tem vivido com medo, cercado por inimigos que você nem vê, com pressões que te esmagam por dentro, ou se acha que seu passado sujo te desqualifica, deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que me transportou do meio da morte para o colo da vida quer fazer isso com você. Ele ainda livra, ele ainda responde, ele ainda se move no sobrenatural, mas acima de tudo, ele ainda chama. Se ele te guardou até aqui, não foi por acaso. Foi porque ainda há uma história para contar. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.